Bom dia, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez no canal para falarmos sobre a Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a seguir. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações. Deixa eu só retomar a leitura aqui. Para que, isso mesmo, mas não engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Sabemos que Satanás enganará nações, porque haverão nações ali para ele enganar. No vídeo anterior, já passamos por essa parte, onde fizeram a pergunta para o irmão Brana, e ele disse então que as pessoas, as vítimas, as pessoas que seriam vítimas de Satanás, que Satanás poderia operar, através delas, elas estarão, durante o milênio, elas estarão no inferno, ou seja, estarão guardadas em uma dimensão abaixo, e então só virão na ressurreição, na ocasião da segunda ressurreição. Satanás mal pode esperar que a ressurreição aconteça, então ele fica ali, quando a ressurreição acontece, a segunda ressurreição, é claro, e ali então vai ressuscitar bons e maus. E ele então já se instala para poder trabalhar através daquelas nações. Vamos prosseguindo aqui no nosso estudo. Eu disse que se não contemplássemos todo o assunto no primeiro vídeo, continuaríamos. Vamos aqui então agora. Já li as escrituras apenas para uma base, escriturística, dentro desse cenário de milênio e dentro desse assunto, relacionado. Vamos agora para o parágrafo 225 da mensagem Perguntas e Respostas número 3. Isto, Perguntas e Respostas número 3, foi mostrada já no primeiro vídeo, esta mensagem aqui, pregada em 30 de agosto de 1964 pelo profeta de Deus, o irmão Brana. Bem, parágrafo 225, como eu mencionei aqui, eu vou ler a pergunta que está aqui. Quando a igreja quando que a igreja que morreu durante a tribulação e será ressurreta, esperarão eles também até a ressurreição dos ímpios? Viverão eles outra vez durante o milênio? Veja que pergunta importante. Aí o profeta vai responder. Agora, parágrafo 225 a seguir. Agora, esta é uma boa pergunta. O profeta achou uma boa pergunta, eu também achei. Merece mais que o tempo que eu poderia dar a ela. Mas somente para que então eu possa ter... Veem, eu não tenho
Eu tive pelo menos 2/3 do que comecei nesta manhã, reticências, sendo 2 horas. Há tantas que você não pode simplesmente vencê-las. Quer dizer, tantas perguntas, né? Vê você? E eu somente quero responder quantas eu puder. Somente não vejo onde elas estão. Quer dizer, onde as perguntas estão ali, né? Os papeizinhos das perguntas. Vamos seguindo. Onde elas estão? Eu sei que há umas que são muito boas aqui também, que devem ser respondidas, como a semente da serpente, para ser explicada e coisa, mas eu vou me apressar e entrar nisto rapidamente. Agora o parágrafo 226. A igreja que morrer durante o período da tribulação, vem, estará na ressurreição? Na segunda ressurreição? Estará na ressurreição? Ponto de exclamação. Aí o profeta diz, na segunda ressurreição. Segunda ressurreição. Bem, espero que você tenha entendido. Ainda vou ler mais um trecho aqui. Mas a pessoa perguntou, se a igreja que morreu ou que morre durante a tribulação estará na ressurreição? O profeta diz, na segunda ressurreição, que é depois do milênio. Continuando aqui. 227. Esperarão eles também até a ressurreição dos ímpios? Ponto de exclamação, de interrogação. Os justos e os injustos ressuscitarão ao mesmo tempo. Claro, o profeta está repetindo a Bíblia, né? Os justos e os injustos ressuscitarão no mesmo tempo, ou seja, no mesmo evento, né? Pós-milênio. Parágrafo 228. Viverão eles outra vez durante o milênio? Olha que boa pergunta. Viverão eles outra vez durante o milênio? Resposta: não. E o restante dos mortos não viverão para o fim de 1000 anos. Agora, isto é muito curto, mas tenho certeza. Bem, então está respondida essa pergunta já, de acordo com o profeta de Deus. Vamos agora para o parágrafo 236. É muito importante isso aqui. 236. Eu já li esta. Não havia lido. Tá, na 236, olha aqui o que perguntam para o profeta. Por que será Satanás solto um pouco após os 1000 anos de Apocalipse 20? De Apocalipse 23 e Apocalipse 20, 27. Bem, então, pergunta importante. Por que Satanás será solto por um pouco de tempo, depois dos 1000 anos? Agora vamos ver a resposta do profeta. Parágrafo 236 a seguir. Porque ele será solto? Ponto de interrogação. É para ir juntar o seu povo na segunda ressurreição. Ok. Que importante. A soltura temporária de Satanás é para ele ir juntar o seu povo. Olha, o profeta disse aqui. Vem, ele tem que ser condenado. Deixa eu só repetir. Porque ele será solto é para ir juntar o seu povo na segunda ressurreição. Porque Satanás tem que passar pelo julgamento também. Vem, ele tem que ser condenado. Ó que coisa, isto é, reticências. Um livro cheio delas. Eu não creio. E aqui está outra carta cheia delas. Deixe-me agora realmente me apressar. Certo, então o profeta diz, cheia de perguntas, né, que estava ali. Ele não conseguia responder todas, eram muitas. Mas você viu aqui? Que ótimo, né? Obter essas respostas. Agora vamos prosseguir aqui com uma outra pergunta aqui. Dá tempo de eu contemplar ainda esse assunto. Agora eu vou ler a pergunta de número 38 nesta mensagem. A resposta está no parágrafo 242.
nesta mensagem Perguntas e Respostas número 3. Aliás, estou usando tão somente esta mensagem. Existem outras literaturas que podem ser também consultadas, confirmando este mesmo assunto. Bem, a pergunta é: por favor, explique o mistério da transladação da noiva. Então, preste bem atenção nesta pergunta e na resposta. O profeta vai falar sobre o mistério da transladação da noiva. Então, parágrafo 242 a seguir. Simplesmente uma mudança. Olha a resposta. Simplesmente uma mudança. Vem. Perdão. Nossos corpos agora, reticências. Vamos dizer nosso. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo isto? É uma interrogação. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo isto? Não tenciono que somos ou que soe como sacrílego. Eu não quero dizer nossos. Eu não quero dizer esta igreja. Eu quero dizer cada crente. Tá, o profeta está fazendo aqui um grifo, né, uma observação. Quando ele diz o nosso corpo, ele diz, eu não estou delimitando, né, que seja aqui, só essa igreja, mas é cada crente. Abraão, ele estava procurando por um filho prometido, que foi prometido a ele. Não é isso correto? E a igreja está procurando por um filho prometido. A noiva, é isto certo? A noiva está procurando pelo filho prometido. Antes que o filho prometido possa vir para... antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Não é isso correto? Ou não é isso certo? Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seu seio havia secado, seu ventre não era fértil, ela era estéril, ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Então, o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. E ele fez com Abraão a mesma coisa, porque ele disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte. Vem, e ele teve que transformar seus corpos em ordem para receberem o filho prometido. Aqui falando de Isaac, né? E nós não podemos receber o filho prometido que nos foi prometido hoje, nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Esta primeira consciência controla este corpo com visão, paladar, tato, olfato e audição e nos deixa com todo escrúpulo. Nós relacionamos e tudo mais, mas aquele corpo novo que vem deste nascido outra vez, que está o novo nascimento, né? O novo corpo. Não esta primeira consciência, isto passará, e lá dentro há algo que vive. Todos que compreendem isto, digam amém. A congregação responde amém, editor. Não é esta visão, paladar, tato, olfato e audição que está de fora. Não é. Isto está sujeito à morte e morrerá. Mas a parte de dentro de você, aqui embaixo, dentro, esta é a pessoa que não pode morrer. Vê? E é desta pessoa que a nova vida começa. E é desta pessoa que a nova vida começa. Deste novo nascimento. E isto constrói outra pessoa na imagem desta pessoa que você é, ao redor daquela vida. Você compreendeu? Então isto está aqui potencialmente. E o que é isto? A palavra prometida antes da fundação do mundo. E por lá, isso simplesmente reflete o negativo,
que refletirá o positivo. A palavra vem. E a mesma coisa ou a trasladação da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em você, o corpo se materializará ao redor daquela palavra e será a mesma coisa que foi feito a Sara. Antes, quando aquele velho corpo que ela tinha, aquele primeiro corpo, ele tinha que ser mudado de forma, que pudesse produzir um filho. Você compreendeu? Aquele corpo não podia fazer isto. Este corpo não pode fazer isto. Então ele terá que ser transformado da mesma forma para receber o filho. Bem, então nós vimos aqui, eu li até o parágrafo 250, né? Você viu aqui sobre o mistério da trasladação, que é a mudança de corpos, né? A transformação de corpos ensinada na Bíblia. Agora tem outra aqui, importante. Como isto acontecerá? E quando? Onde está para onde vai a noiva? Então, como isso acontecerá e para onde vai a noiva? Vamos então responder, ler, né, mais essa resposta aqui do profeta. No parágrafo 251. Ela vai para a glória, ao céu, para as bodas da ceia. Exatamente em tipos como Isaac e Rebeca. Quando Rebeca foi se encontrar com Isaac, recordem de Eliezer. Recordem de Eliezer, representando agora a mensagem que saiu de Abraão. Eliezer saiu para encontrar uma noiva para Isaac. Ele encontrou a bela Rebeca no frescor da tarde. A pequena moça de pele morena, subindo com um pote de água, e Eliezer orou, disse: Senhor Deus, dê-me boa viagem agora e sucesso para com o meu senhor. Para com o meu senhor Abraão. E ele disse: vá, não tome dentre os filisteus, não a tome, fique no meio do seu povo, mostrando que a noiva de Cristo e Cristo são parentes consanguíneos, porque Rebeca e Isaac eram primos. Então eles desceram e esta bonita Rebeca saiu e apanhou a água, e ele orou e deu água ao camelo e demais coisas. Então você observará que Rebeca tinha a escolha final, tinha que ser de Rebeca. Ela pediu ao pai, deixa eu ler novamente, Eliezer, ele pediu ao pai a moça, ele pediu à mãe a moça, e nenhum deles pôde concordar. Queriam que ela permanecesse por mais tempo. Ele disse: não me detenhas em minha obra. E Rebeca teve que fazer uma escolha, porque ele disse, ela é virgem, deixe que ela faça a escolha. E logo que isso ficou para ela decidir, rapidamente a sua mente estava decidida. Ela disse: eu irei. Então a noiva não fica indecisa em cima do muro. Ela decide: eu irei. Enquanto era para outras pessoas decidirem por Rebeca, ficou ali o tempo passando e não saía decisão nenhuma. Mas quando caiu para que Rebeca decidisse, ela disse: eu irei. Estou no parágrafo 255. E logo que isso ficou para ela decidir, rapidamente a sua mente estava decidida, já li. Ela disse: eu irei. E ela montou-se no camelo e foi-se encontrar. Veja, o próprio camelo ao qual ela deu água foi o camelo que a transportou ao seu noivo e todo o seu sucesso. E o próprio camelo, o próprio poder
daquela besta. A besta na Bíblia representa poder. E o próprio poder ao qual damos água e louvamos. Amém. Veem? Água, vida, louvor, a palavra é a própria coisa que nos transporta à terra da glória, para encontrarmos com o noivo. Sim, sim, Senhor. Amém. Esperando pela vinda daquele dia feliz do milênio, quando o nosso bendito Senhor vier para levar a sua noiva que espera. Prosseguindo um pouquinho mais aqui. E recordem, Isaac havia deixado a tenda e estava de pé lá fora no campo, meditando no final da tarde. Amém. Quando ele viu a Rebeca vindo, e ele nunca o havia visto. Não, e ela nunca o havia visto. E ele nunca a havia visto. Mas foi um amor à primeira vista. Ela se apaixonou por ele, e ele por ela. E ela estava até mesmo coberta com um véu. Amém? Ó que coisa! E vejam, quando ela ouviu, o seu coração estava tão cheio de gozo. Ela não conhecia aquele com quem ela se casaria, a não ser pela fé. Amém. E recordem, Jesus deixará o reino. Deixará o reino. E nós não o encontraremos na glória. Nós o encontraremos no ar, entre os céus e a terra, onde é expandido. Isso é maravilhoso. Para nos remir. E ele encontrou com Rebeca no meio, entre a casa dela e a casa dele. Amém. E a levou para sua casa, e casou-se com ela, e a saciou com tudo o que o seu pai tinha. Amém. Ó, perfeito. Exatamente perfeito. Correto. Bem, então eu li até o parágrafo 257. Eu li do 251 ao 257. Eu vou parar, né, este vídeo por aqui. Existe muito mais para ser trazido, mas em uma outra oportunidade estarei trazendo. E assim, para que nós tenhamos como meditar, eu quero só apenas trazer aqui alguma coisa. O profeta diz: como Isaac e Rebeca, eles encontraram-se no meio do caminho, posso dizer. Nem na casa de Isaac, nem na casa de Rebeca. E assim será a noiva de Cristo e Cristo. Nós o encontraremos no ar. O profeta aproveitou para dizer aqui, onde é expandido. Ou seja, uma vez eu ouvi um colega, um conhecido meu, companheiro de trabalho, né, um profissional, e ele dizendo assim, ele era um espírita, nada contra, mas ele disse assim: é impossível haver essa ressurreição e as pessoas vir, porque o planeta Terra não vai caber todo mundo, ele disse. Ele ainda usou como exemplo: olha, esse colégio ali, quantos alunos já estudaram aqui durante 10, 15, 20 anos? Imagina se fizesse uma reunião e convidasse todos que já estudaram aqui para comparecer. Eles não caberiam. Então ele usou a lógica matemática, estatística, mas Deus não usa a lógica. E aqui também diz que o encontro será nos ares. E nos ares é uma expansão, é expandido. Pois nos corpos nos quais estaremos habitando, nós não teremos que ter substrato, terra debaixo dos nossos pés para estar pisando. Certo? Mas são detalhes, né? Vamos encerrando por aqui. E aqui então está mais uma pergunta e resposta que o profeta trouxe, as pessoas trazendo as perguntas e o profeta respondendo com o melhor que ele pôde nos trazer. Bem, então, encerrando por aqui, nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Espero que você tenha sido ajudado e você pode estar pegando essa mesma literatura, estudando essas escrituras. E se você é um eleito de Deus, é uma eleita de Deus, para esse momento tão importante da redenção dos nossos corpos, a transformação dos nossos corpos, esta é a transladação, este é o mistério. E para onde iremos?
para a glória. Não é só ser transformado e ficar aqui na terra, não é isso. Existe 3 anos e meio ali com Cristo nas bodas do Cordeiro. Depois um retorno para a terra, para então ficarmos aqui os 1000 anos. E depois dos 1000 anos tem muita coisa para ser feita ainda, como o julgamento das nações e assim por diante, a destruição do mal. Bem, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até nossa próxima mensagem.